Sobre o tornado que atingiu o sul do país e a perspectiva para os próximos dias, o nosso entrevistado agora é o meteorologista Lisandro Jacobsen do CIMEPAR, que é o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. Lisandro, boa noite para você, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Boa noite, Thiago. Agradecemos o espaço aqui. Bom, primeiro para tentar traduzir para o nosso público, né? Porque a gente tinha expectativa do ciclone por dias, né? Foi feito o alerta do ciclone, mas agora nós tivemos um tornado que devastou praticamente uma cidade inteira aí no Paraná. Quais são as diferenças? Por que esse tornado se formou e atingiu essa cidade? Quais são as explicações mais técnicas para a gente? Inicialmente vamos separar as magnitudes dos eventos meteorológicos. O ciclone extratropical é um fenômeno bastante grande e que se origina a partir de um sistema de baixa pressão e que se intensificou muito sobre o Rio Grande do Sul, mas que acabou dando origem também a uma frente fria entre Santa Catarina e o Paraná. Mas à dianteira do sistema frontal nós tivemos várias células de tempestades muito intensas, chamadas supercélulas, e que em algumas delas acabaram dando origem a um tornado. Tornado que é de pequena escala, mas que por vezes atinge centenas de metros e percorre alguns quilômetros. E foi o que acabou acontecendo na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, passou por ali e ainda estamos sob investigação em mais algumas cidades das redondezas, se tivemos mais impactos desse tornado em outras cidades. Temos evidências já com a nossa equipe de meteorologistas sobrevoando junto com a Defesa Civil do Estado a região para ver se a gente teve ainda impactos em outras cidades. Mas com certeza esse evento de Rio Bonito do Iguaçu foi um dos mais devastadores que a gente teve nos últimos anos em termos de magnitude e também de severidade, que as imagens em si já falam por si só. Ô Lisandro, vocês já deram a informação de que o ciclone passou pelo sul do país e também, inclusive, chegou no litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro. Alguns estragos foram registrados no Rio, com queda de árvores, por exemplo. E eu pergunto para você, a situação do clima aí no sul do país agora, com a passagem já desse fenômeno, o que é possível esperar para os próximos dias? Olha, entre hoje e amanhã, até a madrugada de domingo, melhor dizendo, ainda temos a atuação do ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, que impacta em ventos sobre a área litorânea, tanto da região sul como os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então teremos uma agitação marítima maior e nas cidades do litoral algumas rajadas de vento mais persistentes. Mas à medida que esse sistema vai avançando mar adentro, teremos uma calmaria nos próximos dias. Já sobre o território de todos os estados, pelo menos até terça-feira, temos uma condição de tempo mais firme, uma notícia que alenta a quem foi prejudicado fortemente aí pelos temporais. Então, um predomínio de sol e tempo mais calmo, sem ocorrência de chuva e nenhum perigo de tempestades. No entanto, entre quarta e quinta-feira, aí as coisas mudam novamente, teremos novamente um ambiente atmosférico mais instável, propício à ocorrência de temporais um pouco mais típicos da primavera. Ô Lisandro, falando especificamente, claro, do estado que você tem o seu trabalho aí, os modelos meteorológicos, quais são as informações em relação à chuva no estado, quantos milímetros já registrados, foi uma chuva acima da média, o que é possível falar em relação a isso? Assim, de forma mais geral, nós tivemos em muitas cidades do estado pancadas de chuva na sexta-feira que acumularam 30, 40 milímetros em curto espaço de tempo, coisa de 1 hora, 2 horas no máximo. Então são chuvas muito expressivas, mas as rajadas de vento realmente variaram na maioria dos municípios entre 60, 70 até 75 quilômetros por hora. No entanto, esse tornado sim, de magnitude F3 ou classe F3, com ventos da ordem de 250 km por hora. Então foi um fenômeno extremamente forte e que devastou, infelizmente, a cidade. E só mais uma dúvida, é possível prevenir ou pelo menos prever que um evento como esse vai acontecer? Olha, a gente tem sempre uma condição de ambiente atmosférico favorável a tempestades severas, mas o acompanhamento dessas instabilidades mais intensas é questão de poucas horas
ou até mesmo minutos. Tanto que já estamos com mais implementado, a partir desse ano, a informação através de celular, que é o Cell Broadcast, os alertas de curtíssimo prazo, e que essas regiões que foram afetadas com as tempestades mais intensas ontem, receberam esse Cell Broadcast da Defesa Civil do Estado. Então a gente teve a informação de que teria uma tempestade bem severa nessas regiões, principalmente em relação a essas rajadas de vento mais intensas. E isso é uma prática a partir de agora, não só no Paraná, mas em todo o Brasil. Lisandro Jacobsen, do CIMEPAR, é o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente continua em contato. Um abraço. Abraço, ficamos à disposição. Bom, e agora o nosso entrevistado é Giovanni Dolifio, meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Tudo bem, Giovanni? Boa noite para você. Aliás, ontem a gente se falava à noite aqui no Jornal Jovem Pan. E quem poderia imaginar essa catástrofe? Eu queria te perguntar, começo perguntando, eu perguntei para o seu colega meteorologista também agora há pouco, qual é a dificuldade de se prever um evento como esse? Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Thiago, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Naquele momento, ontem, né, mostrava até o mapa ali na sala de situação do CEMADEM, áreas em vermelho ali no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, indicando tempestades severas. Agora, para a gente detectar a existência, a presença de um tornado, você precisa de um sistema de radares, né, para detectar ali as supercélulas, a assinatura de gancho ali nas imagens de radar. E a magnitude dele também é muito difícil de estimar, é um desafio da ciência, né? E então fica difícil, era um ambiente propício para a formação de tornados. Agora, você dizer qual vai ser a categoria do tornado e a cidade exata onde ele vai se formar, né, é muito difícil. O que a gente consegue prever é uma área, uma região, ó, nessa região aqui tem chance de tornados, mas a exata intensidade dele, o ponto e o instante, isso aí a gente só com minutos de antecedência ali, acompanhando a célula já formada, né, a tempestade já formada, você detecta e fala, opa, essa tempestade tem condição de gerar um tornado, então vamos ver para onde ela está indo e vamos alertar essas pessoas que estão aqui na frente, né? Então, geralmente, com minutos de antecedência. Você fala que é um desafio para a ciência, né? O Brasil tem um sistema muito moderno de modelos também, usa modelos de outros países, mas foi alguma deficiência aqui do centro-sul do Brasil ou qualquer outro país, talvez com um avanço tecnológico maior, teria dificuldade para fazer essa constatação? Qualquer outro país, Thiago. Não estou dizendo com isso que a gente tem o melhor sistema de previsão imediata, né? A previsão imediata que faz a previsão dessas tempestades. A previsão imediata pode ser melhorada muito, né? Mas mesmo em países como os Estados Unidos, todos os anos, na primavera de lá, que acontece entre abril e maio, a gente vê um certo número, infelizmente, de pessoas vindo a óbito por conta de tempestades como essa daí, né, que aconteceu ali em Rio Bonito do Iguaçu. Então, mesmo um país que tem um sistema bem desenvolvido, né, tem muito dinheiro para investir nisso, sofre muito mais historicamente. Então, é um país que sofre mais os impactos, por isso investe mais e tem mais dinheiro para investir, né? Mesmo assim, todos os anos, um grande número de óbitos por causa de tornados. Aqui no Brasil, o histórico de óbitos e de impactos de tornados especificamente tem um volume muito menor de vítimas e de prejuízos do que eventos de chuva intensa, por exemplo. Então é natural que ao longo do tempo o Brasil tenha investido mais em sistemas de detecção e de alertas para eventos de chuva intensa, como deslizamento de terra e inundações. Você, como um profissional dessa área, muito experimentado e que conhece como ninguém toda a tecnologia e também os modelos de previsão. Eu pergunto para você, pessoalmente, você se chocou com a força desse tornado aqui na região do Paraná? E uma outra questão é por que houve uma formação tão forte como essa? É possível dizer, a gente fala muito das mudanças climáticas, tem a ver com isso? Chocante, sim, Thiago. Eu fiquei impressionado e eu logo cedo já estava acompanhando o que estava acontecendo, depoimento de vítimas ali na cidade, né? Pessoas que perderam os bens, perderam amigos, né? Então, fiquei não só chocado, como
triste também, né? É uma tristeza de ver as pessoas perdendo amigos, né? Perdendo pessoas próximas e bens, né? Mas, assim, é um fenômeno que ele poderia ter acontecido fora da cidade, na zona rural, e o impacto teria sido mínimo, o mesmo fenômeno, né? Eu vou dar um exemplo já lembrei algumas vezes hoje, de 20 anos atrás, teve um tornado dessa mesma magnitude no interior de São Paulo, em Indaiatuba, só que foi na zona rural, não teve nenhuma vítima, a destruição foi mínima, alguns postes de eletricidade, algum galpão, né? Prejuízos pequenos e nenhuma vítima fatal. Então, fenômenos como esse, eles têm uma certa aleatoriedade. Então, a gente se perguntou por quê, né, um fenômeno assim tão intenso. A gente tinha um cenário atmosférico atípico, que é um ciclone extratropical se formando em cima do continente. A gente tem poucas vezes no ano isso acontecendo, acho que dá para contar nos dedos de uma mão, tá? Normalmente ele se forma no oceano. Então, quando ele se forma muito próximo, os ventos na atmosfera em várias camadas, eles se modificam, ficam mais intensos, mudam de direção com altura, né? E você tem essa época de primavera, já um ar bem quente no interior do continente, né? E vinha um ar mais frio se aproximando. Então, isso tudo compôs um cenário pouco comum que favoreceu a formação de tempestades mais intensas, né? E aí a gente teve a infelicidade de que esse tornado se formou em cima e passou, né, por cima de uma área urbana, de uma área ocupada, e não numa zona rural, causando todo esse impacto. Agora, a relação com a mudança do clima, né, com o planeta mais quente. O histórico que a gente tem, a série histórica de eventos de tornados dessa magnitude, classificado como F3, é muito pequena, né? Então, tem eu lembrei de um de 20 anos atrás, pode ser que tenha mais um ou outro no meio do caminho, pouquíssimos, e se a gente olhar mais para trás, no passado, menos ainda, né, mais difícil de ter registros. E para a gente avaliar mudanças no clima, tendências no clima, a gente precisa de pelo menos uns 60 anos de idade, porque o clima é feito de uma média de 30 anos. Então, para você comparar, você precisa de 30 e outros 30 para trás. Então, a gente não tem uma série longa com uma amostragem suficiente para detectar uma tendência de aumento. Agora, um planeta mais quente é um planeta que tem mais energia para tempestades, porque o calor é um dos ingredientes, e também é um planeta que tem mais umidade, porque oceanos quentes evaporam mais, né? Então, um planeta mais quente, ele tem o potencial de gerar mais tempestades. Perfeito. E Giovanni, em relação aos ventos, qual foi a magnitude dos ventos aí na região do Paraná, como nós destacamos aqui? E, claro, já para fazer um alerta para quem nos acompanha, o ciclone passou por São Paulo, você ontem destacou que pegaria o litoral aqui de São Paulo, já o Rio de Janeiro, tivemos alguns problemas no Rio, com queda de árvores, por exemplo. O que esperar para as próximas horas e também já falando desse domingo, por favor? Bom, a situação já melhorou bem, não tem previsão mais de tempestades no sul, nem no estado de São Paulo também. Nessas áreas, só a parte costeira, que ainda sofre os ventos do ciclone, que ainda já está no oceano, mas próximo ali, o giro dele está bem próximo da região costeira. Então a gente deve ter ventos ali, que do ciclone são ventos que demoram horas, né? Mas não tem previsão de ventos com força destruidora, né? São ventos aí de 30 a 60 km por hora, eventualmente em algum ponto a gente tenha ventos um pouco mais fortes, 70, 80, mas o potencial de destruição é pequeno com essas magnitudes de vento, tá? E sem tempestades. As trovoadas, as tempestades, nesse momento, elas estão acontecendo no estado de Minas Gerais. Aquela linha de estabilidade que gerou a tempestade do tornado no Paraná, ela foi se propagando para norte, se propagando e amplificando. Ela passou por São Paulo, de madrugada ventou forte na capital paulista, depois de manhã cedo ventou forte no Rio de Janeiro, e essa linha continua avançando. Ao longo do dia, ela avançou por Minas Gerais, e nesse momento ainda tem pancadas de chuva, trovoadas por lá, e essa linha se estende continente adentro, Brasil adentro. Ela passa por Goiás e também por Mato Grosso. Então, nesses três estados, Minas, Goiás e Mato Grosso, a gente nesse momento está tendo temporais, né, trovoadas, só que não são temporais com potencial para causar tornados como aquele do Paraná. São temporais com uma força que a gente está mais acostumado a ver aqui no Brasil.
E deixa eu voltar para uma questão mais didática, né? Efetivamente, o que é o tornado? Quais as diferenças do ciclone? Se tem alguma relação de um com o outro? Didaticamente, e quando o tornado atinge um determinado local, por que a gente vê essa destruição tão forte como a gente viu por essas imagens da cidade lá do Paraná? Tiago, tamanho é muito diferente de um tornado e de um ciclone. Tornado, esse lá, F3, tem 1 quilômetro, outros tornados, os mais comuns aqui no Brasil, tem bem menos do que isso, e o ciclone tem 1.000 quilômetros de tamanho. Então, a escala, de 1 para 1.000, o ciclone é 1.000 vezes maior que o tornado. Por ser maior, o ciclone dura mais também, dura dias, enquanto que o tornado dura minutos, né? Agora, com relação à magnitude do vento, aí as coisas podem se misturar um pouco. Os ventos de um ciclone podem ser parecidos com a força dos ventos de um tornado, mas no máximo, né, no pico, os tornados podem atingir até 500 quilômetros por hora. Tornados são o fenômeno meteorológico com potencial para atingir as maiores velocidades de vento, né? Nem ciclones e nem os furacões têm capacidade de produzir ventos de 500 quilômetros por hora, mas os tornados sim. Perfeito. Giovanni Dolife, que é meteorologista do CEMADEM, mais uma vez, muito obrigado por todos os esclarecimentos do CEMADEM aqui com a Jovem Pan, que sempre nos atende muito bem e, infelizmente, lamentando essa situação, mas tivemos o acesso às informações e muito obrigado pelos alertas também aqui para São Paulo e o Rio de Janeiro também. Um grande abraço, até a próxima. Grande abraço, Thiago, muito obrigado.